foi falado do perfil do fleumático, que é na estação do verão. Também foi falado, né, na estação do colérico, que também se falou bastante sobre, né, o que é a linha do preto. Então, assim, hoje nós estamos indo para a segunda forma. O meu pensamento aqui é de ir trazendo para vocês, e realmente eu vejo que esse trabalho ele precisa ser multiplicado, né? Eu não acredito que seja só o visagismo, mas seja tudo que a gente vem aprendendo na vida. Porque às vezes a gente se coloca tão inferior, tão pequeno sobre as coisas, né? Olha aí, ó, um monte de gente, todo mundo fazendo. E hoje nós temos esse canal aqui, né? A mídia hoje, ela se abriu para essa condição. Então é bem interessante que a gente possa fazer uma das coisas, o que? De poder multiplicar o que nós temos, que podemos fazer Porque assim, a gente pensa, vamos ensinar, mas ensinar o quê? Eu não sou boa em nada, eu nunca fiz nada que seja... Mas entende que muitas vezes o que você acha que é nada, para outro é muito, né? Como a gente vem falando, para um médico ou alguém que já passou para ir passou para a faculdade, já fez todo esse valor, está lá se direcionando. Mas quem está entrando não sabe nada como é o percurso daquilo. E às vezes precisa saber. Outras pessoas que na área da beleza mesmo, posso falar para vocês que trabalham com isso, que seja lá qual for a área. Desde, eu acho que cabelo, que pode ser parte estética, pode ser parte de unhas, mas que vocês venham ver e olhar o valor que vocês têm, né? Olhar para vocês e pensar assim, olha, eu vou me fortificar um pouquinho para me poder passar também para o outro. Uma das coisas que eu sempre vou falar para vocês, que esse tempo todo para me vir para cá, ir para uma live, né, mostrar minha cara aqui da mídia, era uma coisa que para mim parecia ser surreal. Se eu pensasse nisso há 10 anos atrás, isso jamais estaria acontecendo na minha cabeça. Mas eu sempre quis influenciar pessoas, eu sempre quis passar para as pessoas o que eu sou, o que eu aprendi. Eu ia para um curso, no outro dia eu chegava, né? Toda a vida que eu fiquei dentro de salões, hoje eu já trabalhei em outras áreas também, não foi só salão de cabeleireiro. Hoje eu tô com 46 anos, né? 26 foi só na área da beleza, mas antes disso tinha uma história, tinha uma vida antes disso, né? E eu sempre tive isso, né? A comunicação comigo, né? Eu sempre fui muito de comunicação, de passar o que eu sinto. E se eu tenho alguma coisa que é interessante pra mim, eu sempre tô querendo dividir com a outra pessoa. Por quê? Porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito na lei da multiplicação, né? Muitas vezes a gente pode passar por pessoas, né, que a gente nem nota e acha que não, mas faz muita diferença quando você investe em dedicar o que você tem para outras pessoas, e seja lá quem for, né? Eu acho que vai encontrar muitas pessoas sim, que tem todo o favor, tem muitas coisas para vocês. Gente, tô aqui, ó, com o microfoninho, tá? Um minutinho, que é muito mais fácil. Eu acho que fica mais prático pra gente poder se comunicar e ter um áudio melhor. Tá tudo bem aí, o áudio tá tudo ok. E tem coisas que a gente vai olhando e vai vendo que a construção, né? Eu falo que ser construído, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu, né, quando eu vim para todos esses fatores de curso, de envolvimento mesmo, de conhecimento, porque eu sempre gostei muito e eu acho que portas sempre se abriram para mim. E quando eu sei disso, eu creio que isso é um presente. Isso, como eu falei para vocês ontem, a minha fé, a minha crença primeiramente no meu Criador, foi quem me criou, que eu falo que Deus, o Pai, é todo poderoso sobre a minha vida, sempre foi. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi um pouquinho de primavera, que eu vou falar para vocês um pouquinho, que é uma linha espirituosa, é uma linha que realmente tem prazer em ter pessoas, em amar pessoas, se relaciona muito bem, quer conversar com todos, sempre quer ter uma palavra para poder elevar as pessoas. Isso sempre foi a minha característica, né?
né? Eu acho que eu como amiga, eu sempre fui isso, de trazer pessoas para perto, de querer estar junto, pôr na mesma mesa, dividir a mesma comida, sempre foi isso. Eu também com amigos, com, vamos dizer, parentes, pessoas que chegam na minha vida, tem pessoas que chegam por um dia, mas eu acredito que na nossa vida é tão fácil, a passagem é tão rápida. E se pessoa chegou é realmente porque algo nós temos para trabalhar ali com a pessoa, para dividir com a pessoa, né? E quando nós passamos tanto tempo, né, acreditando em vozes que foi ditas para nós desde criança, ou que as crenças que foi nos limitando, né? Por isso que hoje tem tantas pessoas fazendo desenvolvimento pessoal. Por que o desenvolvimento pessoal? É para realmente que as pessoas se destravem, para as pessoas perderem crenças que foram impostas, que não são verdadeiras, e as crenças que realmente faz diferença na vida dela. Porque nós somos seres que crer, né? Naturalmente é isso, nós nascemos com isso. Então isso é dividir, gente. Então todos os dias eu vou estar falando um pouquinho aqui, quem não me conhece, né? Mas eu acredito que se alguém indicou aí, ó, é porque está aqui, porque é amigos, é parceiros que estão aí comigo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, então vamos para live aula. Eu quero falar uma coisa para vocês, a gente vai fazer um sorteio, né? Já começou a semana passada, a foto oficial do sorteio vai ser na sexta-feira. Para outra semana a gente tá, né, fazendo sorteio realmente para pessoa que quer. Ou é um corte com o visagismo. Ah, me perdoe, gente, já acabou, é isso que ela me falou. Agora vai ser só para consultoria de imagem, porque já foi escolhida, né? Foi feito lá uma enquete. O que vocês escolheriam? Se era uma consultoria de imagem com um corte, né? Primeiro a gente ia fazer essa consultoria para o corte, né? Que a pessoa tivesse, estou disposta para já mudar, quero sentir isso. Ou a pessoa também poderia escolher só a consultoria, que é um direcionamento diferenciado. Ela escolheu dos fatores da vida dela e a gente ia dar um direcionamento melhor para essa pessoa, tá? Então na sexta-feira vai sair a foto oficial pra gente fazer esse sorteio. Então, ó, entra, né, me acompanha, gente. Já estou lá no YouTube, né? Se inscreva no canal, dá uma força, indica para os seus amigos. Eu sei que ainda está sendo muito breve as coisas que está acontecendo por lá, mas tem muito já conteúdo, essas coisas que eu estou trazendo para cá. Eu já trouxe uma prévia, uma forma de estar colocando lá. E vai vir muito mais, porque eu creio que a gente vai aprendendo. Eu vou falando pra vocês que tem alguns mentores, né, que eu falo que eu amo muito, que eu gosto muito, que mudaram a minha visão, que foi tirando as minhas crenças que me limitavam. E alguns realmente mentores de hoje de alto nível, relevante no Brasil, que muda a história de milhares de pessoas, né? Então, um deles que eu tenho com muito carinho, eu posso falar para vocês, é o Kaiser, também o Paulo Vieira, o Pablo Marçal, que hoje está indo lá para um outro caminho, mas que foi um cara que ajudou a me destravar muito. Todos os cursos que eu fiz com ele, tudo que eu adquiri sobre a minha vida vindo, foi muito bom. E um dos fatores que a gente tem, fala, tá? Abre a boca, vamos para o próximo, vamos dividir o que temos. E isso eu tô falando, gente, de mentores, de desenvolvimento pessoal, né? Michele Lopes, não posso esquecer que foi uma querida que trouxe, a MoveMind teve um fator muito forte na minha parte para poder trabalhar com empresários, para poder dividir isso com uma pessoa que tem essa vontade de ser empreendedor ou uma empresa que já é pronta, mas esse desenvolvimento do visagismo dentro desse fator, gente, fez uma grande diferença na minha vida. E eu quero estar dividindo isso com vocês, né? Então por isso não dá pra gente falar que uma live é só para as meninas, que não são, é para os meninos também. Chamem, mostrem aos seus maridos. Já a gente vai falar, se vocês tiverem interesse, eu quero vir trazendo para vocês, vir pedindo aí, ó, vamos falar hoje sobre barba, vamos falar hoje sobre sobrancelha. E isso cabe pros dois, não é só pra mulher, mas também cabe pro homem, né, em si, que tá procurando uma forma. Igual eu falo aqui, corte de cabelo, como eu tô tendo um diferencial na minha vida com os rapazes. Eles estão fazendo grandes progressos. Homens que chegam aqui totalmente travados. E eu quero estar futuro mostrando essa imagem do antes e do depois. O que foi acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá para nossa aula, né? Tem alguma perguntinha aí da de ontem? Quem estava aí ontem? Me fala. Conta aí quem já estava acompanhando e vendo o que estava acontecendo por aqui.
Hoje nós vamos falar primeiro do primaveril, do sanguíneo, da pessoa que é puro sangue, vamos pensar assim, né? Que é muito interessante, que cada um tem uma persona, um é metal, outro é água, fogo e ar. E cada um deles tem uma posição de estar, né? E isso todos os 4 temperamentos, como eu expliquei ontem, 4 temperamentos, nós temos os 4, só que nós usamos porcentagens baixas de cada um e um mais elevante, uma porcentagem maior. Oi, a Thaís e a Edilda estavam tudo aí com a gente hoje, então nós vamos estar o segundo dia. E depois a gente vai estar falando qual deles você se identificou mais. Qual deles que você falou, olha, eu creio que isso daqui eu tenho uma porcentagem grande, olha, isso aqui é o que tenho mais. E aí eu vou mostrando para vocês como que é fazer essa transição de poder sair. Eu tenho uma mensagem que eu estou passando hoje, eu estou no perfil e amanhã eu quero expressar esse outro perfil. Como que eu faço? Como que eu passo para ir para esse outro perfil? Qual é o estilo que eu uso? Qual a forma do cabelo? Qual é a forma da roupa? O que eu devo estar usando para que eu possa também me ajudar a entrar nesse novo, ter uma porcentagem maior dessa outra estação, desse outro temperamento, tá? Porque nós podemos ter os 4, mas é aquilo que eu falei, o nosso cérebro tem o cérebro consciente e inconsciente, então muitas coisas sobre o temperamento também fica no inconsciente, tá? E não consegue trazer, né? A gente não lembra muita coisa sobre isso. Tanto quanto eu falei, quando eu cheguei nos cursos, fui aprendendo um pouco mais sobre temperamento, depois um pouco mais sobre personalidade, que entra muito o caráter, gente, que faz muita diferença. Mas quando eu fui conhecendo um pouco mais, eu falei, eu sou isso, tenho sempre não. Depois eu fui vendo que não, eu tenho um pouquinho de cada coisa. E eu aprendi como que eu posso te dizer? A ter esse trabalho do tempero mesmo, de usar um pouquinho mais, usar um pouquinho menos, de ser tá, mas hoje, Adriana, você tá demais, então você para. Porque como eu falei ontem, o colérico, quando você tem uma estrutura, é a forma. E a forma, ela prevalece um pouco mais. Então, mesmo que a gente não queira, tem atuações que a gente faz. Oi, Nathalie, Rô, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo. Vamos dividir um pouquinho, muita coisas legais aqui, estamos falando de temperamentos, tá? Bom dia, minha linda. Oi, Vi, tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda, né? Estamos falando aqui um pouquinho de temperamento, gente, tá? Essas meninas que estão entrando, só tô dando um spoiler só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai estar falando. Então ontem, como eu falei, do preto, que é um líder, que ele é mais em posicionamento, é uma linha muito direcionada, ele busca resultado, ele não vai ficar assim, né? Ele chega e quer muito resultado, muito rápido e desenvolve um poder sobre a vida dele, porque ele é muito empoderado. A pessoa chega e fala, a palavra que eu dou para a linha da parte do colérico de ontem é empoderamento na linha do preto, e vou falar uma realeza, uma nobreza, uma linha mais sofisticada do perfil do branco, né? Que o branco tem toda aquela linha, e também posso falar dessas 4 personalidades, né? 4 temperamentos, e temos um grande fator neles em qual sentido, gente? Em liderança. Então hoje, falando um pouquinho do sanguíneo, posso falar com vocês que o sanguíneo, ele tem um diferencial, né? Que é a cores puras, né? Ele é todo muito, olha, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, quando eu mostro o arquétipo, não quero que dê uma base, né? Não quero pôr muito no meu rosto, mas que vocês possam vir olhando aí, ó, e entendendo, tá? Quando fazemos consultorias, a primeira coisa que eu faço é dar um envolvimento com vocês sobre essa linha dos arquétipos. É dar uma função para o seu cérebro para fazer com que ele entenda o que ele gosta mais, aonde ele se identifica. E aí vocês vão vendo que tem muito a ver, né? As linhas e as formas desses bichinhos com as linhas e formas que há no nosso rosto. E isso é o que condiz com o nosso temperamento. E quando fazemos uma consultoria mais aprofundada, isso, o que nós vamos fazer? O estudo do rosto. É em cada parte, aonde você tem mais essa proporção, tá? O rosto é dividido em 3 partes, como eu falei pra vocês, só que também temos, que eu falar pra vocês, tem mínimo, e tem as 5, né? Os 5 sentidos que vêm pro rosto e faz toda a diferença também nessa forma do que a gente tem de personalidade. Só que
quando eu falo de temperamento, é o temperamento que é o que a pessoa primeiro se expõe, entende? Então ela vai chegar, a pessoa automaticamente vai olhar para o outro. É sempre isso, quando o nosso cérebro se conecta com outra pessoa, ele primeiro se identifica com o temperamento dela. Então ele olha, tem pessoas que você pode falar, meu, eu não fui com a cara dessa pessoa. Não desce, não tô conseguindo, sabe? É uma pessoa que me deixa travada na garganta. Ai, nossa, amei aquela pessoa. Olhei pra ela e falei, nossa, como me identifiquei. Parece que eu sou amiga dela desde criança. Por quê? Isso é os nossos temperamentos. Porque o nosso cérebro faz a leitura automaticamente, pessoal, por isso daqui, ó, tá? É bem aqui no meio, como se diz, o terceiro olho, a cosmovisão. As pessoas acham que é por isso daqui que a gente tem visão. Não. Quando eu for entrar falando um pouquinho mais de cores, vocês vão entender como que é isso, o porquê da cosmovisão, aonde é que se conecta, as dimensões. Então tem tudo isso que a gente vai vir falando para vocês. Mas falando do sanguíneo, o que eu vou falar para vocês, gente? O sanguíneo é aquela pessoa do agora. Bora fazer, tamo junto, é isso mesmo, é uma pessoa explosiva que chega, articula-se muito, tá? Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa que eu sou agitada, né? Até fala assim, ó, só tem TDAH. Por quê? A pessoa que tem uma temperança mais saliente do primavera, do sanguíneo, ela é típico para isso. Ela chegando, ela é muito comunicadora, é uma vendedora nata, sabe conversar, sabe se colocar, sabe? Sempre chegando, não tem como nem passar despercebida, gente, porque é a pessoa que chega e todo mundo nota. E é porque é espafatória também. Tem hora que sim, tem umas que tem uma proporção tão alta que é isso mesmo. Outras não, é porque ela vai chegar pelo formato da roupa, ela já vai chegar se comunicando com você, se colocando. É uma pessoa muito direcionada, direta, sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. E o perfil do primavera, o que eu acho que tem de melhor nele? É sobre a linha das cores, é a espirituosidade que tem. Ele tem uma força muito forte, ele é muito forte e tem um fator muito grande de criação. Ele cria muito rápido, ele pensa, ele é um pensador nato, pensa rápido, joga o que pensa, tá? Ele não fica guardando, ele sempre fala o que tá pensando. E tipo, assim, como que eu posso te dizer? O valor do primavera, ele tem uma das tendências dele, é as cores mais vibrantes, cores puras, tá? Então a gente tem uma conexão nele de cores vivas. Vamos pensar, tudo que você vê aquela cor que chega primeiro é uma forma do primaveril. É a cor que não tem muitas misturas e ela tem muita intensidade na vibração dela. Me perdoe, ela não tem intensidade. A intensidade é o preto que tem, né? Mas o primavera, ele tem essa vibração, né? Então se você for olhar a personalidade do primavera, é aquele que é o 8 ou 80. Ele quer muito como ele não quer nada, né? E quando a gente fala de liderança, qual é a liderança melhor? É o que ajunta, tá? Isso eu posso dizer pra vocês porque é aquele que te motiva a ir pros lugares. A gente fala que é uma pessoa que está dentro de que tem uma crença, entenda que ela tem uma crença, nossa, ela é um afinco naquela crença, que ela vai falar sobre aquilo, ela vai envolver você, vai trazer você para querer conhecer e vai te trazer de uma forma ou de outra, porque é uma pessoa contagiante, ela nos contagia. Tem um dinamismo, gente. O temperamento é muito dinâmico, é muito para agora. Então, assim, qual que são as linhas? São linhas verticais, hexagonais, né? Linhas triangulares, né? Essas pessoas, a Thaís falando que é ela. Gente, é aquela pessoa que chega e não tem como passar despercebido. E o que eu falo, né, sobre o visagismo, qual que é a melhor coisa? Que é uma eterna criança. Ele tem esse fator dessa inocência também, sabe? Que é uma coisa muito... É maravilhoso, gente. Eu posso falar pra vocês que eu gosto muito, né, dessa personalidade. Assim, é de bom trato, mas ela tem a mesma intensidade de amar e de odiar na mesma intensidade. Então isso eu também já vou falando sobre ele. Um fator muito grande do primavera. Por quê? Por ele ser muito no ar, ele é muito aventureiro, é voar, ele está sempre no alto, né? Ele sempre está correndo muito atrás de coisas, ele não consegue ficar no mesmo, ele sempre tem que buscar coisa nova, coisa nova, coisa nova. E o que acontece? Olha, tanto que eu estou falando, o primaveril entrou em mim. Por quê? Tem muito disso. Eu tenho. Então eu aprendo a lidar com ele. Por quê? Porque senão é a pessoa que só fala, é a pessoa que não ouve o outro, é a pessoa que não consegue
parar um pouquinho e prestar atenção, sabe? Aquela pessoa que ela faz tudo e outra, é uma pessoa que ela não consegue manter muito foco, gente, é muito complicado por isso. Ela desfoca muito rápido, a Thaís tá falando mesmo. E é verdade, porque ela fala vários assuntos ao mesmo tempo. Então nem todo mundo consegue acompanhar o cérebro, né, que traz uma prioridade do primaveril, porque o primaveril ele é muito intenso, então ele chega chegando mesmo, se colocando e vai falar muito e vai falar várias coisas ao mesmo tempo, e as pessoas entrar nesse raciocínio tem uma dificuldade, tá? Então eu tô falando hoje de duas personalidades opostas, tá? Que o primavera, por ele é o sangue. Quando fala sanguíneo, é o sangue que corre mesmo. É aquela pessoa que... Ela é muito criativa, tá, gente? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Ele tem uma... Eu falo que a parte artística do primaveril é extraordinária. Todo marketing tem que ter um sanguíneo, né? Se não for sanguíneo, não é marqueteiro, já posso avisar vocês. Porque o marketing é muito é muito trabalhado por um primaveril. Porque ele vai aparecer, aquele cara que tá na porta da loja, entra, vem, vamos. Então, e aí as pessoas se motivam, se envolvem muito com ele. Porque quando nós falamos de sangue, é uma coisa que é muito natural. Então o sangue da outra, ela tem esse fluxo enérgico, né? Então ele consegue jogar essa energia para você e captar a sua energia também. Então isso é uma das coisas mais interessantes que temos do primavera, né? Mas também o primavera é aquela pessoa que eu posso falar, como falei ontem, de liderança. Por que é difícil até de trabalhar? Ele pode ser um empreendedor, mas ele tem várias ideias, então é muito complicado para ele se firmar sobre isso. Quando falamos de um negócio ou falamos de uma coisa muito mais colocada, o que acontece? Se você usa, a pessoa se deixa levar só por esse temperamento, ela pode ter muitas dificuldades. Em relacionamento vamos dizer, de relacionamento mesmo conjugal, ela vai ter muito problema também com outro fator, sobre a parte de empresários ou empreendedor, ou mesmo CLTs. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele quer muito, ele não tem mais aquela mesma disposição, tá? Ele vai chegar hoje, aquela pessoa que você tem, assim, vamos pensar vai fazer uma empresa. Nossa, eu preciso fazer, vem comigo, vocês vão amar, porque é maravilhoso, porque aquilo... E você se envolve com ele, vai falar, vamos. Chegou no outro dia e falou, não sei o que é direito isso, será que eu quero isso? Não sei se eu quero isso mais não, vamos fazer isso, tal. Então é uma pessoa que muda muito rápido de opinião, então a pessoa para lidar com isso, você fala, cara, eu não tenho foco, eu não consigo fazer isso, porque é uma pessoa que ela roda e não chega em lugar nenhum, tá? Porque, como eu estou dizendo, o primaveril ele tem uma característica muito forte da infantilidade, né, da criança, por isso que eu falo que é da cor pura, dessa coisa da alegria, da aventureiro, que não tem muito aquele acesso de ficar preso, né? Então, quando eu falo isso de uma linha dessa personalidade, o que acontece? Por ele ser uma eterna criança, bom dia, Lilian, tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda aqui com a gente, ó. É live aula, semana, ó, todinha, tá? Então, e aí eu tô falando dos temperamentos. E quando a gente pega esse fator, né, de trazer um primaveril para dentro de uma construção de um negócio concreto, teremos dificuldade. Porque assim, nós passamos coisas de alta responsabilidade para criança. Não dá para ser passado, concorda comigo? Criança não tem esse poder de distinguir ou de ter essa certeza. Mas quando eu falo com uma criança, é interessante. Mas quando eu falo com um adulto criança, daí o que eu faço com ele? Então essa personalidade, vamos dizer, tem muitas esposas ali que vai falar, me identifico com meu marido dessa forma. É aquela pessoa que não vai levar a sério muitas coisas. E deixa muito, vou falar pra vocês, ele deixa a pessoa do lado doidinha, porque ele chega numa intensidade de querer, porque faz pirracinha, sabe? De bater o pezinho e falar, é meu, eu quero. Depois eu não quero tanto mais. Então, nós temos que entender que quando falamos de temperamento, você fala assim, nossa, Adriana, mas isso tem como ser trabalhado? Tem, por quê? Porque entende-se que o meu cérebro é o que vê. E quem é do primaveril, ele já vai estar se colocando nessas roupas vibrantes, então ele sempre vai buscar essas coisas, né? Ou as formas também, posso dizer que ele pega as cores que chamam muita atenção e as formas que é verticais, hexagonais, como eu falei pra vocês. E o que acontece? Quanto mais ele tem isso, mais dificuldade ele tem de ter foco.
Então, vou falar pra vocês, o que que acontece? Quando a gente pega essa pessoa, como que eu consigo trazer ela para as outras? Eu esfrio, porque é tão quente que a gente vai começar a trazer peças, formas de corte de cabelo, muitas vezes uma franja, né? Se for mulher, a gente tem como trabalhar isso, isso ajuda muito, porque sai a primária dele, então ele não tem essa conexão cerebral primeiro de visão. Então ele consegue dar uma diminuída, de pegar aquela linha lá e ir distribuindo. E isso ajuda muito. Por isso que um corte de cabelo ajuda? Ajuda. Diferencia a pessoa, tá? Então isso que eu quero que vocês pensem. O posicionamento dele, tá? É de aventureiro, é de dinamismo, é de um jovem mais inconsequente mesmo, mas é uma pessoa muito gostosa de estar. Eu creio que quando você está em uma turma e se não tem uma personalidade avançada de primaveril, fica uma coisa muito metódica, mais séria. Então, aonde tem primaveril, tem descontração, tem aquela parte de envolvimento e o outro, uma energia, gente, maravilhosa. Porque o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo de uma linha do sanguíneo, pessoa que tem dificuldade de exercício físico, é o melhor temperamento, gente. Entende? Que é o temperamento que você mais consegue criar essa energia para queimá-la. Porque tem muita energia, tá? E isso também tem um valor hormonal. E isso eu só não vou trazer muito isso porque a gente vai poder confundir. Então eu vou trazer uma coisa de cada vez. Depois que vocês marcarem bem na cabeça de vocês o que é o outono, o que é o inverno, o verão e o primaveril, que se diz as 4 estações, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Aí eu posso falar pra vocês, gente, a gente consegue trabalhar melhor, porque vocês conseguem distinguir, porque a gente vai pegar o temperamento e vai colocar muito na identidade, na personalidade, e vocês vão vendo o quanto isso se torna mais fácil, tá? E daí a gente tem como tá trabalhando isso, tá? Uma das coisas que a gente também coloca, falar um pouquinho, depois a gente volta a falar dele de novo, tá? Vamos falar agora disso daqui, gente. Olhem bem as formas, tá? Olha pra vocês verem as linhas. Tudo muito gostoso, muito fofinho, muito quentinho, muito apalpável. Ai, a gente fala sobre isso, fala do inverno. Vamos falar de uma personalidade que aquilo que eu falo, a gente gosta das 4, né? Mas essa eu tenho uma coisinha com ela, muito gostosa. Por quê, né? É uma coisa tão maravilhoso que ele tem um fator de ser mais calmaria, de ser mais conectado com o estar juntinho. É aquilo de bracinho dado, tempo todo tem que estar juntinho para estar quente. Porque o inverno é tão interessante, porque cada estação, ela sempre traz ao contrário do que é aquilo que vocês estão vendo, tá? Por exemplo, o verão, de vez de todo mundo pensar o que o verão gosta, ele gosta do tempo frio. E o que o inverno gosta? Das coisas quentes. Olha para vocês verem como tem diferenciado o que é realmente nesses fatores, tá? O inverno, ele vem da estação do fleumático, né? É o que gosta de estar junto, é a pessoa mais centralista, sabe? E é muito, como que eu posso contar pra vocês? Ele tem um fator nele de muito estar no seu quadrado, porque a linha dele ou é redonda ou é o quadrado. E por estar no quadrado, é aquilo, só entra quem eu quero e não sai, na verdade. Porque a pessoa que se envolve com a linha do fleumático, do inverno, tem muita dificuldade de se desprender. É uma pessoa muito apegada, precisa estar com outra pessoa, não sabe fazer nada sozinha, tem dificuldade, tudo que vai fazer tem que ter um outro motivando, direcionando, falando, ó, vou com você, pode se sentir seguro que eu tô aqui, tá? É um líder que faz, sim, gente, eu quero que vocês entendam, ele tem diplomacia, ele tem direcionamento, é um líder que todo mundo gosta porque é um relacionamento muito bom, ele não vai ter briga com você. O inverno raramente eu falar pra você que você vai usar a sua temperança pra se ter um atrito com alguém, porque ele não tem. Você tá brigando com ele, ele vai ficar quieto, te ouvindo, olhando pra tua cara o tempo todo, não sei, e se for um primaveril, o primaveril quer voar nele, gente. Por isso que eu falei pra vocês que o primavera é o oposto, porque é o oposto. Porque o inverno, ele é muito calmo, ele vai falar sossegado, ele vai, aquele jovem que chega e se joga no sofá. Não falo só jovem, gente, a gente fala
legal. E aí você fala assim, Adriana, mas como que a gente tem essas posturas, né? Como que a gente consegue decifrar isso? Como que pegamos isso, né? E como pega? É simplesmente para vocês verem a forma. Vamos pensar, sabe aquele jovem de vez de sentar, ele se joga, coloca a mãozinha para trás, perninha confortável, ainda se possível pega um cobertorzinho e fica ali horas e horas e horas e horas e horas e horas. Esse é o inverno. O inverno, ele tem um nome de ser mais acomodado, ele não é um cara que vai... Sabe, como que eu posso dizer? Eu falo cara, gente, porque eu ponho a personalidade como uma pessoa, sabe? E ela tem o quê? Ela tem aquela forma... que ela faz, olha, eu vou falar aqui, é um dos melhores funcionários que alguém tenha. Por quê? Ele é do primário, só que não é proativo. Então, assim, quando eu falo de funcionário, é que te ajuda na função. Então, se você der uma função a ele, vai ser metódica aquela função. Começo, meio e fim, mas no tempo dele. Não adianta querer acelerar, porque não é uma pessoa que vive no acelero. Tá? Ele tem muita tranquilidade mesmo. Tanto que você fala assim, parece que ele me ouviu. Será que realmente ele vai fazer o que eu tô pedindo? Porque é a pessoa que é mais calma do mundo. A gente fala assim que é o tópico. Primeiro, gente, eles têm proporção, a proporção mais arredondada, que é aquele rosto mais bonzinho, que você fala, ai, como é gostoso. Tanto que ele tem uma forma muito grande de se colocar com a comida. Tá? Todas as pessoas que têm essa personalidade, ela tem muito fator de trabalhar com essa área, né, da comida mesmo, vamos dizer, nesses fatores. Por quê? Porque ele adora comida, ele adora comer, é o comilão nato, tá? Vamos pensar que a Magali do desenhos lá é ela, porque ama. E outra, e tem uma coisa, tudo que é redondo atrai, né? Porque ele tem aquelas linhas arredondadas também, posso te dizer, muito grande, proporção de arredondar, vamos dizer, uma barriga mais cheinha, aquela barriga do chope, sabe? A primeira coisa que a gente engorda, e quando não queremos muito passar por essas gordurinhas, é onde mais fica proeminente, é onde mais temos essa visão. Por quê? É onde mais estamos na estação do inverno. Então quer dizer que todo mundo que tá no inverno é mais gordinho, tem mais esse fator? Tem mais essa saliência, gente. Tem essa saliência, sim. Não tem muita... como que eu posso te dizer? É o que tem mais esse fator. Por quê? Porque ele adora comida, sabe? Aí vai falar assim, mas tem os magrinhos que gostam de comer pra caramba. Mas aí eu vou falar pra vocês sobre as proporções. Ele tem proporções arredondadas. E por eles terem muito essa proporção arredondada, é o que atrai muito essa pessoa do inverno, né? Então o inverno, eu posso te dizer, é aquela coisa gostosinha, aquela coisa de casa de vó, como eu posso te dizer. Tanto que a primeira coisa que acontece, quando nossos cabelos ficam, as pessoas falam, está branco, não, ele vai pro cinza. Não sei se vocês percebem, é um cabelo mais acinzentado, né? E bem cinza mesmo. E eu posso te dizer, uma pessoa que é nesse temperamento, ela gosta de qual tipo de cores, né? O que ela se coloca? É a cor do cinza em primeiro lugar. Todas as cores que tem uma pigmentação mais acinzentada. O que é? O cinza é a junção do preto e do branco. Então vocês lembram quando eu falei da liderança do preto e do branco? Quanto tem duas formas lá na liderança que é muito intensificada? Então eu vou falar para vocês, o inverno é aquilo junto. Ele tem um pouco da proporção do branco, um pouco da proporção do preto. Depende do que a gente vai estar usando. Tanto que eu falo que tem um cinza bem clarinho e tem um cinza mais escuro, que é quase preto, dependendo, é chumbo, né? Essas cores, quando eu falo sobre isso, a gente tem as duas estações dentro de uma só. Então é muito interessante. Então eu tenho um lado emotivo e um lado também totalmente racional. Isso é muito para vocês pensarem como que é o inverno. O inverno, até para uma pessoa, você fala assim, mas ele pode ser líder de uma grande empresa, ele pode ser dono de uma grande empresa. Gente, pode desde o momento que não tira ele muito do lugar. Porque se for tirar ele muito do lugar, ele não vai ter muito essa vontade. Não é uma pessoa que traz ideias dinâmicas, que quer mudança, porque não quer, gente. É controladora demais, tem medo. Sabe assim, como que eu posso dizer? O que mais procrastina é a linha do inverno. Tanto que eu falo que a procrastinação é o medo de rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitado sobre aquela situação, por isso que eu procrastino, né? Procrastinar é deixar para trás, é fazer no passado. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque na parte cerebral ele pega a parte intuitiva do nosso corpo, tá? E também nessa visão, eu falo para vocês que a parte total que eu tenho do cinza é o intuitivo. Ele é mais nessa área aqui, ó.
é a área da comida, como eu falei para vocês. Tem todo o fator do queixo, essa parte aqui, ó, principalmente, né, nessas bolsinhas que nós temos, é onde criamos uma linha de inverno, porque as bolsas que vem, né, que tem uma proeminência maior, traz isso, e tem isso mais arredondadinho, mais colocado, depende do formato do rosto. Como é o formato do rosto, nós temos essa bolsinha. Mas também tem pessoas que não tem nada disso, é reto, reto, reto. Isso daqui é um intuitivo de menor parte, a parte na proporção menor é onde eu tenho uma menor fração dessa estação. Então, para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo dessas 4 estações e da proporção que ela tem no rosto e no corpo, porque temos a nossa parte cerebral em cada parte do cérebro onde ele pega. Então, vamos pensar que na nossa cabeça, na parte de cabelo, o instintivo e o inverno, ele pega muito nessa área aqui, ó. Então, ele pega muito na área do passado, é aquele que guarda muita informação, né? Ele, tanto quando a gente fala vamos regressar, vamos ir para o inverno, vamos buscar informação de quem é você, assim que o cérebro trabalha. Por isso que eu falo, ele guarda as informações que nem nós, não está muito aparente. E qual que é a forma que o nosso cérebro tem, gente? O cérebro é preguiçoso, vocês não podem acreditar muito nas vozinhas que ele fala para você não, porque ele te paralisa. E porque a gente fala que a gente até brinca, que no cérebro tem o anjinho e o diabinho, né? E a força que ele tem para influenciar. Então nós temos que calar essas vozes que vêm sobre o nosso cérebro. Nossa boca tem poder para diferenciar isso. O que eu falo é a forma realmente que ele passa a acreditar mais até do que ele vê. Então, porque ele guarda em memórias. Tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, temos que tomar muito cuidado com o que profetizamos, tá? É a forma que vem tudo, né? É que te deixa mais perto da terra, só para vocês entenderem, é uma estação que te deixa muito perto da terra. É a parte muito da carne, eu falo isso, né? Que tem, vamos pensar, corpo, alma e espírito. Somos divididos em 3 partes, olha que coisa doida. E as 3 partes, cada uma delas tem mais influência. Nossa, Adriana, então falando que o corpo é mais perto do intuitivo, não sei se vocês estavam nas lives, quando eu comecei a falar um pouquinho dos arquétipos, né, dos bichinhos que existem dentro das formas. Essa coisa do bichinho, uma coisa interessantíssima. Quando falamos deles, ó, para vocês entenderem, a maior proporção que eu tenho, olha, redondo. Aí vamos pensar a carinha do gatinho, não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó, redonda, a cara da coruja, ó, redondinha e tudo juntinho, olha. Precisa estar juntinho, ó. Outra forma, ó, traz uma proporção áurea arredondada, tá? O passarinho, os arredondados, o macaquinho, que é o macaquinho, também em formas mais arredondadas. E aí você fala, olha que doido, né? Então, para vocês entenderem o quanto que o Criador teve essa paciência de tudo que ele criou antes. Porque se ele criou tudo isso, gente, eu falando de símbolos e arquétipos e formação, tudo foi formado, tudo foi criado até o 5º dia, para vocês entenderem. Então, todos esses símbolos, tá? Quando as pessoas perguntam assim, Adriana, mas uma coisa tem a ver com a outra? Tem, gente. Muitas profissões te levam a estudar muito mais a Bíblia para vocês até poderem entender. A arquitetura é uma delas, que faz totalmente um estudo teológico para vocês conseguirem entender de onde veio a criação e por que tem os símbolos e as formas, né? Então, nós desde criança, só para vocês pensarem o quanto isso tem ação na nossa vida, que lá quando nós fomos na primeira forma que nós começamos a fazer, qual que é a forma que ensina? Faz bolinha. Agora faz um quadrado, agora faz um retângulo. Ai, olha, linhas de triângulo. Olha, isso é hexagonal. E cada coisa vocês vão entendendo que nós aprendemos desde criança. Então as formas já veio lá para o nosso cérebro. Então tem uma leitura, alguém está nos ensinando a ter essa leitura sobre o nosso próprio corpo. Só que isso é muito com os estudos, porque eu falo para você que tudo isso da parte arquétipica e símbolo, da simbologia, o que pega? É muito na parte científica. Mas se vocês entenderem, tudo cabe ao Criador. Porque quem criou a ciência também foi o Criador. Então nós só imitamos o que já foi criado. Todo mundo aqui só imita. Por isso que e uma coisa que a gente coloca, porque também falando dessas 3 personalidades, eu falo de uma linha do reptiliano, que é a parte do instinto, a parte límbica, que é a parte da emoção, e a parte do córtex, que é o cerebral, que é a parte pensamento, tá? Como eu falei ontem, o que eu tô trazendo muito é no desenvolvimento pessoal,
Licença um pouquinho, gente. Isso traz muita diferença. Por que isso traz muita diferença? Que faz com que nós sempre voltamos para o nosso Criador. Então a primeira coisa que acontece é isso. Quando eu falo que o Criador criou tudo em prol a Ele, foi tudo em prol a Ele. Tudo se volta a Ele. E tudo é benefício para quem é filho, né? Então o Criador, ele faz dessa forma. Por quê? Porque ele sabia qual ia ser a necessidade de cada ser humano. E, gente, a parte arquétipa que eu quero que vocês entendam, quando eu falo do cinza, quando eu falo do intuitivo, eu também falo dos bichinhos, eu falo dessa parte. Porque é uma coisa que quase todo mundo fica com muita dúvida, né? Quase todo mundo chega aqui e me pergunta, mas vem cá, o cachorro tem alma? Quando ele morrer, pra onde que ele vai? Mas o que vai acontecer? Aí, gente, eu amo tanto meu gatinho, que dó dele morrer, vai acabar, e aí, o que acontece com eles? Porque eles me amam, eles me sentem, nossa, parece uma pessoa, vocês têm isso? Pelo menos eu tenho 2 aqui em casa, e posso te dizer, gente, eles é do cinza, que são Schnauzer, e Schnauzer tem toda uma frequência do cinza, daí tem mais essa posição ainda, tá? E os bichinhos também têm temperamento, só para vocês entenderem. Mas o temperamento mesmo, a parte intuitiva é do animal. Então foi o que foi tudo criado? Deus foi lá e colocou todos os bichinhos na terra, já ouviram, né? A parte lá em Gênesis, né? Em qualquer, eu acho que isso é uma coisa muito colocada em todas as formas, as crianças, nós vamos saber, todo mundo escutou a história de Adão e Eva. Então, e o Adão e Eva é o quê? A história que foi criada antes, né? Então, criou todos esses bichinhos e depois Adão e Eva. E por que que eles têm, eu falo pra você que o cinza é o que tem mais do intuitivo? Porque ele é o que tem mais a criação, é o que vem mais próximo da terra, é o que foi tirado da terra, é o que foi criado sobre a terra. Olha que doido, tá? Pra vocês entenderem só, eu tô falando sobre o que foi produzido ali. Então, tudo que foi em forma tem uma forma muito grande nos nossos arquétipos, por isso que eu estou falando muito do temperamento, porque o temperamento é o que mais tem arquétipos, tá? É o que mais tem arquétipos. Quando eu falo pra você, eu tenho linhas triangulares no meu rosto, eu tô falando do primaveril, tá? Eu tô falando totalmente disso. E todo mundo, se perceber, tem linhas triangulares no rosto, tá? E aonde que eu tenho essas linhas? Em toda a proporção do meu rosto. Depende do tamanho da proporção áurea, é o tamanho dessas formas e linhas que vai estar sobre o meu rosto. Então, eu saber de temperamento é o princípio que eu tenho que saber sobre o visagismo, tá? Gente, porque também tem 2 linhas aí que vocês vão entendendo. Eu falo que o visagismo é para todas as pessoas que imaginou que tem gente que quer estudar outra pessoa, pode estudar sobre o visagismo, porque ele tá falando sobre isso, personalidade e aonde que essas formas se encaixam dentro do meu rosto. É isso que fala o visagismo, tá? E o que é o visagismo? O visagismo é a área da beleza. É o que eu estudei lá. A primeira coisa que eu comecei a estudar foi para isso. Vou ser cabeleireira. Então, eu vou estudar pensando, né? Visagismo. Não, é o visagismo, porque eu vou entender sobre essas linhas e formas para aplicar na área da beleza. Porque é uma área muito na área da beleza. Por exemplo, o maquiador. Eu estudei visagismo para maquiagem. Então, ele fez visagismo, porque ele estudou por uma função só. Ele não é um visagismo, porque é todo um comprimento. O visagismo ele é muito amplo, porque ele entra morfopsicologia, ele entra neurociência, ele estuda totalmente a parte biológica da pessoa, a parte física. Então é um estudo muito mais aprofundado e de anos de estudo e nunca vai parar de estudar. Porque eu falo pra você, uma pessoa que passa a estudar pessoas, entenda que é um estudo ilimitado. Porque pessoas são ilimitadas, né? E por quê? Porque a única pessoa que pode dar e tirar é só Deus, né? Falamos sim que tem pessoas que tiram a sua própria vida, mas mesmo assim é por permissão de Deus. Porque se não for permissivo, ele não vai acontecer. Então entenda que o Criador tem todo um fator sobre isso, tá? E sobre essa forma. Então ele colocou as 4 personas sobre nós para que nós pudéssemos ter domínio sobre isso. E esse domínio, gente, é muito importante, é muito importante. Ontem eu falei eu trouxe 2 formas e mostrei dois personagens bíblicos que tinham essa personalidade. Hoje eu também vou falar de outras 2 pessoas que têm essa mesma personalidade. Um do fleumático e o outro do sanguíneo, que um é do primavera e outro do inverno, tá bom? O que acontece?
O sanguíneo era quem? O Pedro. Era o cara amigão, o que estava junto com Jesus, o que estava intensamente amando, fazendo, acontecendo, porque acordava de manhã, vamos, tô junto. Paizinho, tô contigo, entende? Não aceitava nada fazer. Olha, para vocês verem, é tão doido que quando Deus falou para ele, a primeira coisa que foi dito, você deixará de ser, vinde a mim, né? Porque você vai deixar de ser pescador de homens para ser pescador de almas. Porque quando fala pescador de peixes para ser pescador de almas, é isso que Jesus falou. Desculpa aí, gente, falei, deu uma engolida aí nas palavras. Mas o que acontecia com Pedro? Pedro, ele sempre... Porque vamos pensar no pescador, quando eu falei do primaveril. Muita gente pensa, não, Adriana, não é. Vamos pensar sobre isso. Vocês já tiveram acesso a pescadores, pessoas que têm esse hábito mesmo? Você pode perceber que é muito interessante que o pescador, tanto que tem fama, que ele pega um peixe desse porte e fala, cara, eu peguei um peixe que tinha 5 quilos, era maior que eu, e que não sei o que, o peixe fazia tudo. Então isso é Pedro, e isso é a parte do primavera, do sanguíneo, porque é desse tamanho, mas ele tem um poder de aumentar muito grande. Gente, daí fala assim, então ele é mentiroso. Eu não coloco isso, ele tem sim, se vocês não... A parte negativa do primavera, ele tem uma probabilidade muito maior, porque ele tem muita comunicação, e se ele não pensar um pouco nas palavras, ele pode sair fora do que é a verdade, ele traz as verdades dele, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não quero que vocês pensem, tá me chamando. Não, não é isso. É que o primavera, o lado negativo dele, ele tem uma probabilidade para ir mais para isso, porque ele fala, né, demais, ele aumenta muito. Pedro, andando com Deus, o que ele fez que foi tão interessante? Primeiro, ele, vamos dizer, quando Jesus estava lá, já para ser entregue, chegou o soldado, né? O que ele fez? Arrancou a orelha dele, gente. Porque ele falou, vai pegar meu Jesus não, tá louco? Cortou a orelha dele. Pensou? Não pensou. É o cara que mata? É o cara que mata sem pensar, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá fazendo mal pra alguém, aquele momento que eu cheguei, pum, eu vou lá e faço aquele mal, e muitas vezes não é intencional, porque ele não pensou sobre aquela atitude, porque ele é do momento. Pedro falou mais alguma coisa, Jesus, eu não te abandono, o Senhor é tudo na minha vida, eu te amo pra todo o meu sempre. E negou Jesus no mesmo dia 3 vezes. Então, só para vocês entenderem a linha de Pedro. E aí, o que acontece com Pedro? Pedro foi mudar totalmente, gente, quando Jesus morreu e quando ele já chega na outra linhagem em Atos. Ele realmente, em um dia, ele converteu 3.000 pessoas. Então, vocês vão entendendo o quanto tem uma possibilidade, o quanto tem um valor que ninguém. Nós temos uma criação e pós passar Jesus por nós muda tudo. Isso que eu quero que vocês venham entendendo, tá? E uma outra coisa também, que eu falo muito da linha do sanguíneo, que ele era total relacional. Ele ia ali, né, conversava com todos os discípulos, mas também, se deixasse, ele já pegava legal também com os discípulos. Por quê? Ao mesmo tempo que ele tem uma intensidade de calmaria, ele tem uma explosão muito alta, tá? E qual será o outro, né? Vamos lá pensar no fleumático. Quem que vocês acham que tem parece com tem essas características mais aprimoradas, vamos pensar assim. Quem que vocês acham? Vamos aí, se vocês conhecem um pouquinho, né? Não sei se todos vocês acompanham os discípulos, tem essa linhagem, porque é muito interessante quando a gente vê que isso já acontecia bem antes de nós, né? Que já havia isso. Então é para vocês verem o quanto isso tem de valor. Não é João. Todo mundo pensa que João não era João. João, ele tem uma personalidade, mas ele tem várias outras ali, porque ele tem ele tem essa linha da inteligência e tem uma linha muito rápida do raciocínio, né? Mas vou te contar, quem era Abraão. Abraão, ele era totalmente do fleumático. Qual que é a chamada de Abraão? O pai da humanidade. Paternidade, proteção, é o que todos se sentem quando está do lado do inverno. Porque o inverno, ele tem ele é tão de juntar, de colocar Moisés, não, Moisés foi ontem, Moisés é um melancólico, lembra? Que Moisés, ele tem todo o fator muito forte de realeza, de insegurança, então é o Moisés. Abraão, por que fala sobre Abraão, gente? Abraão era o que juntava todo mundo. Abraão tinha dificuldade de desapego, total.
Tanto que quando o pai dele, né, e ele tinha muita dificuldade nessa situação, né, ali para poder ouvir, né, ele mudar um pouquinho a vida dele. Tanto que ele era Abrão e depois passou a se chamar Abraão. Por quê? Porque a linhagem dele era de um pai que foi promíscuo, um pai que não tinha essa, sabe, já tinha ouvido, veio para uma cidade, sabia do poder que tinha sobre, né, toda a linhagem de Deus, mas ele foi trocando, ele foi indo para outras confusões ali na mente dele e se misturou com o povo que ele chegou. E Abraão, ele era apegado à mãe, então eles não se desprendiam. Então, quando houve a linha de casar com a Sarai, né, que era Sarai antes, ele tinha dificuldade porque Sarai era realmente irmã e tinha o pai ali, então ele tinha muita dificuldade de se desprender deles. Ele estava ali querendo viver todo mundo junto porque era o costume da época, né? O costume da época era filhos, né? As mulheres casavam e iam morar na casa da sogra. Hoje ainda temos algumas culturas que elevam isso, que mantêm isso, mas na época era muito comum isso. E foi quando Deus chamou Abraão, começou a falar com Abraão. Abraão, saia da sua parentela, saia da sua terra, porque eu tenho uma grande terra para te dar. E ali ele catou todo mundo e foi. Então qual que é o maior benefício de Abraão? Que ele consegue ter uma audição muito forte. E ele é muito obediente. Ele tem uma obediência muito voltada, tá? Tanto que quando ele estava ali com Sarai, ele até foi por quê? Porque ele estava obedecendo a voz de Sara para poder, né, ter um relacionamento e ter Ismael. Porque ali ele acreditava na promessa que ele teria um filho, né, que viria o Isaac. E ele permaneceu claramente crendo que aquela promessa ia se cumprir na vida dele. Então, o inverno, ele tem muito disso. Ele pega uma visão, ele traz para ele, ele tem muita convicção que aquilo vai acontecer. Então, a fé é totalmente diferente, tá? Porque eu creio em tudo. Fé é aquilo que muda a minha visão, muda toda a minha gestão, tudo que eu estou fazendo ali é pela minha fé. Então, eu consigo ter essa ligação muito forte com o Pai e tenho muito mais essa conexão de ser centralizado por causa disso. E Abraão, ele foi obediente o tempo todo, gente. Ele realmente, ali desobedeceu, tendo Ismael, e ele pagou o preço, mas ele não teve, até que teve muita dificuldade de tirar aquele menino do meio do povo dele, teve uma dificuldade de largar de Ló. Gente, Deus mandando Ló embora e ele ia atrás de Ló, querendo cuidar de Ló, mas por que Ló foi embora? Traz o Ló de volta, traz o Ló de volta. Então olha que doido, né? E quando ele teve o entendimento que Deus pediu Isaac para ele mudou toda a conexão. E ele foi um homem muito, muito, muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Na época, todas as pessoas que têm essa lembrança têm toda essa convicção nessa forma. Então, gente, falando de 4 personalidades. Outra, quero que vocês entendam. Todos esses homens tinham uma profissão, esses homens tinham uma conexão e tinham um temperamento. Então vamos pensar por que eu quero que vocês entendam. Ontem eu falei de Moisés. Moisés, ele foi para o reinado, ele era arquiteto. Então ele tinha toda essa voltagem para isso. Então ele era totalmente o pensador, o criador. Ele criava muito rápido, né? Mas com muita... como que eu posso te dizer? Metódico, muito com o tempo. Ele era muito analítico. Então ele era muito nesse sentido, né? Tudo era pensante. Então ele conseguia trabalhar isso. Segundo, que eu falei sobre ontem, foi o colérico, que eu falei de Paulo. Que Paulo também, ele era general e Paulo construtor de tendas. Ó, para vocês verem, mas ele construía e ia para outra cidade, ele ia levando pessoas a fazer a mesma coisa. Ele carregava um monte de gente, porque general é o que dá o comando, mas é para um monte de gente ir. Então, olha para vocês verem como tem uma linha profissional aí com essa pessoa. Daí falo de Pedro. Pedro, ele era total vendedor, tá? Ele era um empresário de alto poder executivo dentro da cidade, estudando toda a personalidade das pessoas, porque a gente estuda sobre isso, sobre os temperamentos e porquê do temperamento, mas ele super era bem resolvido, tá? Que quando Jesus chegou, eles estavam passando por uma crise, né? Que não havia peixe. E foi quando mudou tudo isso. E novamente, Pedro era o que cria, porque ele foi o único que teve coragem de pisar nas águas. Jesus falou, vem, ele foi. Só que ao mesmo tempo que ele tem um 880, no mesmo tempo que ele acreditou muito que ele ia, ao mesmo tempo ele desacreditou e afundou. Para vocês verem que tem uma conexão ali com Pedro. E quando falo
totalmente de Abraão, sobre obediência, pensar numa palavra de um temperamento, eu falo, um temperamento mais possível que vocês encontrem, gente, é o temperamento do inverno. O inverno, ele tem muito isso do intuitivo, é tudo aquele que obedece, que tem voz de comando. Ele também era, mas ele precisava de um monte de gente ajudando ele. Ele não era sozinho. Abraão tinha um monte de gente o servindo. Ele não estava só. Ele não tinha uma produção só para ele. E o inverno, ele tem essa característica, né? Tanto que eu falo que os grandes CEOs de grandes empresas, a gente tem muitos diplomatas. Por que os diplomatas? Porque eles têm essa forma muito centrada, muito voltada para aquela empresa. Então eles têm afinco sobre aquilo. E eles não vão sair dali. Então por isso que eu falo, é aquele menino que começa, daí as pessoas vão vendo e vão levantando ele, talvez nem tanto pela proatividade dele, mas não quero dizer, porque é muito difícil da gente ficar se mantendo a vida inteira só dentro de uma persona, né? Só dentro de um tempero. Então, se for só um tempero, ele vai dar ruim, porque chega no momento, ele vai nos contaminar, porque ou é muito salgado, ou é muito sem sal, né? Eu uso, vamos dizer, que eu uso pimenta do reino, coloco demais, vai arder demais, ninguém vai gostar. Então, vocês entendem o quanto o temperamento tem poder sobre as nossas vidas, né? E toda a minha função de fazer essas lives foi uma situação que sempre pegou muito comigo. Por quê? Porque eu queria entregar muito disso, né? Eu venho conquistando muito tempo esse conhecimento, esse olhar para pessoas. E isso eu falava, não dá pra ficar só pra mim. No primeiro momento eu tinha que dar uma ajeitadinha em quem eu era. Eu tinha que dar uma mudada sobre esses temperamentos, né? Não vou falar pra vocês que eu já não passei pelos 4 com intensidade. Por que você falou, Adriana, mas você passou pelos 4 por quê? Você tem os 4, tem os 4. Porque todo mundo tem. Mas tem linhas no meu rosto que tem mais proeminência para cada coisa, né? Igual vocês podem perceber que a minha testa é a maior proeminência que eu tenho, tá? Só para vocês pensarem. A parte da minha proporção áurea, a maior parte, porque ó, aqui é uma, aqui é outra, olha da emoção, né? E olha a minha proporção áurea, só de vocês pensarem nisso, do tamanho da minha testa. E vou te falar, gente, forma muda e muda muito. Vocês podem pegar fotos antigas e começar a olhar e perceber o quanto de coisas no seu rosto mudou. Daí as pessoas falam, muda porque você envelhece. Não, gente, não é porque envelhece, porque eu posso te contar que tem muitas pessoas que envelheceram e ficaram melhor do que quando era jovem. Porque eu mesmo sou uma dessa, né? Que eu era muito mais, tinha muito mais aptidão em outras coisas, né? A minha forma foi mudando totalmente. Gente, coisas de detalhes que mudou muito. Minha boca, o formato mudou, minha sobrancelha, né? Foi uma coisa proposital. A sobrancelha realmente eu coloquei, foi, né? Até falo muito que eu aumentei, ela era curta. E isso também trazia umas formas que eu não conseguia me colocar. E quando você começa a ter o conhecimento, não vou falar que vocês vão fazer grandes mudanças, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, até posso falar pra vocês que essa parte minha é muito do inverno. Por quê? Porque eu não tenho o desejo mesmo de fazer uma mudança brusca no meu rosto. Até alguns fatores mesmo de estética que vem, hoje tá crescendo muito, né? Então todas as pessoas falam, não existe gente feia, existe gente pobre. Não, existe gente que não tem conhecimento sobre a sua beleza, porque eu não concordo com esse ditado. Porque se uma pessoa tiver consciência da beleza que ela tem, ela vai expor essa beleza para fora. E ela vai entender que não é só uma estética que vai mudar a autoestima. Porque a maioria das pessoas, elas buscam elevar a autoestima simplesmente pela parte estética. E quando eu entrei na área da beleza, era isso que era imposta, era isso que sempre foi colocado na minha área, na minha forma, no meu ofício. E eu posso falar pra vocês, foi a coisa que eu menos me envolvi. Porque que se tem uma mudança que eu fiz, foi o meu cabelo era cacheadinho, todo muito tonhonhon, e hoje eu tenho uma proporção de um cabelo mais puxado para uma forma lisa, né? Agora cabelo curto, eu nunca fui muito de usar, sempre foi mediano, para um cabelo mais pro médio ou um pouquinho mais longo. Então, para vocês verem que eu nunca fui passando por mudanças físicas, estéticas. Mas não tem uma pessoa que eu não encontro que fala, Dri, o que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa. Adriana, você mudou demais. Nossa, eu não consigo me identificar, mas o que aconteceu? O que você fez?
Eu falo, mas mudou o quê? E a pessoa não consegue olhar pra mim e falar o que foi mudado. Ah, mas você tá mais bonita, você tá bela, você tá mais... E todas as pessoas, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu não passo despercebido em nenhum lugar que eu chego. Não é só pela parte física. Eu te garanto, não foi a minha estética. Não foi. Foi eu ter conhecimento de quem foi meu Criador. Isso eu posso garantir para vocês. Quanto mais eu fui conhecendo a paternidade, quem era meu pai, o porquê que esse pai espiritual criou-nos e nos fez, e eu fui aceitando a voz, o entendimento, foi abrindo o meu conhecimento. Então, eu falo sempre e vou falar para todo mundo aqui. O visagismo, ele foi só como que eu posso dizer? Uma ponte que Deus foi trazendo para o meu conhecimento, para aperfeiçoar um pouco mais a vontade dele em mim. É isso que eu vejo. Então, muitas vezes as pessoas vão falar assim, o que vai me mudar é eu estar indo para uma religião ou buscar isso. Isso pode melhorar? Pode, porque muda a tua crença. Mas a única coisa que pode te mudar, gente, que pode transformar o teu eu, que pode chegar em vocês e fazer tudo, é vocês quererem conhecer esse Criador. Por que ele me criou? Como que foi? Isso tudo é verdade. Vocês começarem a entender, porque tem muitas pessoas que falam, eu não creio em Deus. Mas eu posso contar para vocês, nós somos a imagem e a semelhança dele. E se tem pessoas que não creem nele, nós teremos que olhar um pouquinho para nós. Porque através de quem somos, isso transforma a vida do outro. Porque é enérgico, é um campo de vibração. Então, temos que pensar um pouco mais. E muitas pessoas se afastam desse Criador pelos temperamentos de pessoas. Então, isso é uma das coisas que mais me bateu. Que eu falei, olha, vou pra internet sim, vou falar. Pode ter 1, 2 pessoas ali. Pode não ter ninguém, que eu vou ficar aqui falando, vai ficar ali gravado. Porque quando você trabalha na sua parte de temperamento, gente, vocês passam a ter o domínio próprio. E o domínio próprio é o que mais te eleva a ficar parecido com o pai, com o seu Criador, com a semelhança dele, com a vontade dele sobre você. Então, ele não vai fazer grandes mudanças. Você não vai precisar passar vamos pensar, Adriana, então eu ficando pobre indo pro rico, Deus vai me amar mais. Não vai. Eu sendo ricão e ficar pobre. Não vai. Não é isso que faz o amor dele. O amor dele não acontece isso. Ele já nos ama de qualquer forma. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas quando eu quero reconhecer esse amor que ele tem por mim, é a hora que eu tenho que começar a me ver, tá? Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho muitos anos que eu venho conheci outra, era muito curiosa, gente, só para vocês entenderem, eu tinha uma necessidade do Criador que era incontrolável sobre mim. Que eu, desde menina, eu procurava o Criador. Por isso que eu falo, quando as pessoas vão buscar religiões, entenda, religiões é religar você a Deus. Então você vai buscar isso para quê? Para você chegar perto dele. Foi isso que eu fui fazer. Então eu fui em várias para me ter o acesso a quem era esse pai, quem era esse Criador. Que a minha busca, na verdade, era só conhecê-lo. E eu tinha muito de Pedro, muito de primavera em mim, ao mesmo tempo que eu amava, eu desamava, eu ia, conhecia. Então as pessoas me afastavam muito dele pelo temperamento. E quando eu fui tendo essa linha dentro da minha mente, que eu tinha que mudar a primeira pessoa, ter responsabilidade. A minha maior responsabilidade na Terra é cuidar de quem eu sou. E isso não tem como mudar. Não tem como, né? Por mais que até Deus, ele só vai mudar você se você quiser. Não tem como, não tem como. Então, eu tenho que pensar um pouquinho. E o meu papel aqui com vocês sempre vai ser dessa forma, gente. Trazer um pouquinho mais dessa mensagem, trazer um pouquinho mais do que foi a diferença sobre quem eu sou, o quanto eu aplico isso no meu trabalho, o quanto eu aplico isso nos meus atendimentos. Entendam que é isso que eu faço em partes de todos os atendimentos que chegam até aqui, tá? É fazer com que as pessoas se conectem melhores com elas. Porque cada vez que eu faço as pessoas se conectarem mais com quem são, entendam que elas têm um pouco mais do Criador sobre elas. Que não tem como. Quando a gente começa a entender isso, só dá pra viver assim, gente, se a gente tiver essa conexão com o Criador. Isso chega lá na onde vocês estiverem. Então, eu quero dar um agradecimento a vocês, né? Nós estamos terminando, já passei um tempinho da nossa live, tá? Eu tenho um compromisso agora, um pouquinho, e eu quero agradecer vocês. É uma beleza, uma maravilha estar aqui com vocês, gente. Espero vocês amanhã, tá? A gente...
Olha, eu tô aqui ouvindo as minhas, sabe, ligações, porque pessoas, para vocês entenderem que a gente vai estar falando mais e mais sobre isso, tá? Ontem foi postado a foto. Vamos tirar uma foto, gente, porque isso também pega. Quem faz um print aí, ó. Se vocês tirarem essa foto, gente, vamos lá e coloca no seu Insta que a gente vai repostar elas, tá? Até peço desculpa pra vocês, tem hora que eu tenho uma dificuldade um pouquinho ainda com a mídia, muita, né? Um pouquinho não, muita dificuldade, mas eu tô aprendendo e aprendendo muito junto com vocês também, desenvolvendo, buscando um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu quero só que vocês fiquem com uma palavra pra vocês. Não importa, gente, qual seja o tamanho de coisas que vocês vão fazer pro dia de hoje, mas façam algo que faz você olhar pra si. E que venha ter essa revelação de quem você é. O que você precisa trabalhar, o que você precisa transformar, o que você precisa estar vendo que vai fazer uma diferença inteira para a sua história. E isso eu vou te garantir, que quando você conhecer um pouquinho mais dos seus temperamentos e poder dominá-los, gente, isso é extraordinário, tá? Amanhã nós vamos estar aqui 9 da manhã de novo, 9h01, né? E conto com vocês. Se isso for relevante para vocês, igual eu falei, indiquem, falem, chamam pessoas, porque amanhã vai vir informações muito mais. Falamos dos 4 temperamentos. Até amanhã, live aula. Beijão para vocês, meninas. Tchau.